Seja muito bem-vindo ao IMC Estudos. Na aula de hoje começamos o estudo da cinemática vetorial. Na cinemática escalar, estávamos acostumados a lidar com grandezas escalares, acompanhada de suas respectivas medidas, como massa, comprimento, entre outras. Essas medidas se justificavam em si mesmas. Por exemplo, ao dizermos que um carro andava a 30 km por hora, bastava dizer isso, nada mais. A cinemática vetorial é diferente. Como veremos, da conceituação da palavra vetor, é necessário, além da grandeza escalar, uma direção e um sentido para a compreensão dos estudos. Para melhor entendimento, vamos imaginar o seguinte exemplo, que temos uma rua com dois carros, em que o veículo A se desloca na direção para cima e o veículo B para baixo. Nesta rua, os carros A e B movimentam-se a 10 metros por segundo cada um. Para a cinemática escalar, a figura encontra-se descrita completamente. Entretanto, para a cinemática vetorial, dizemos que os carros A e B movimentam-se na mesma direção, entretanto, em sentidos opostos. Vamos entender os conceitos que rodeiam tal observação, iniciando com vetor. Vetor é uma palavra que vem do latim condutor, e é o ente matemático que reúne em si o módulo, a direção e o sentido. Vamos a cada um desses conceitos? Direção, para a cinemática escalar, é o posicionamento de um vetor em relação ao outro. No exemplo dado dos carros, ambos possuíam a mesma direção, ou na linguagem coloquial, seguiam a mesma reta imaginária. Sentido é a orientação dada pela direção. Veja as seguintes setas. Ambas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. A primeira tem sentido de B para A e a segunda de A para B. Já módulo é um segmento de reta orientado que, além de direção e sentido, possua uma medida, um número real não negativo. Dito isto, fazendo essas conceituações, nós temos as seguintes representações vetoriais. A representação gráfica, como pode ser visto aí, do A indo para o B. A representação algébrica, que é mostrada por uma letra e em cima com o símbolo do vetor. E a representação modular, que é a própria representação do módulo. Podemos chegar às seguintes conclusões. Dois módulos serão iguais quando apresentarem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Veja o exemplo aí embaixo. Perceba que o módulo A e o módulo B, esses dois vetores, têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então dizemos nesse caso que o vetor A é igual ao vetor B. Já dois módulos são opostos quando tiverem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Veja um exemplo. O vetor C e o vetor D. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido de cada um se opõe ao outro. Então dizemos, nesse caso dos vetores C e D, que o vetor C é igual a menos vetor D, ou seja, é igual ao sentido oposto do vetor D. Diante desses conceitos, podemos começar a analisar as contas realizadas com vetores, começando com as mais simples por agora. A adição. Tanto a adição como a subtração de vetores utilizará do método da poligonal. O método da poligonal é a posição dos vetores em um plano a partir de um ponto de origem arbitrário. Se tivermos os seguintes vetores A, B e C, representados graficamente por vetor A, B e C, temos de colocar os mesmos num plano e para somarmos estes, precisamos que a extremidade de um coincida com a origem do outro. Desse modo, então organizamos os vetores e a soma deles, ou vetor S, será dada pela convergência dos três. Desse modo, percebemos que o vetor S, ele nada mais é do que o vetor que surge da origem do primeiro vetor A com a extremidade do último vetor C. A representação algébrica desse feito
é dada por vetor S é igual a vetor A mais vetor B mais vetor C. Nesse ponto, é merecida uma atenção específica. Quando o ponto final da soma for igual ao ponto inicial, dizemos que a soma é um vetor nulo, ou graficamente por vetor soma é igual a vetor zero, como no exemplo, a soma dos vetores A, B e C. Vamos organizá-los no plano pelo método da poligonal e veremos que a extremidade do vetor C coincide com a origem do vetor A, ou seja, o vetor soma, neste caso, é um vetor nulo. Subtração. Para subtração, a regra é a mesma da adição, com uma simples alteração. Para realizar a subtração, precisamos somar um vetor ao oposto do outro, para obtermos o vetor diferença, representado por D. Vamos subtrair o vetor A pelo B. Para isso precisamos vê-los graficamente, vetor A e B. Vamos somar o vetor A ao oposto do vetor B. E para vermos o oposto do vetor B, precisamos lembrar da nossa regra do que é um vetor oposto ao outro, que é quando ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, para colocarmos o oposto do vetor B, basta repetirmos o mesmo, mas invertermos a origem e a extremidade dele, e teremos ele deste modo. Agora, fazemos pelo método da poligonal como se fosse uma simples soma entre A e B. O vetor que se forma entre os mesmos é o vetor diferença D. Podemos representar em que o vetor D é igual ao vetor A menos o vetor B, ou que o vetor D é igual ao vetor A mais o oposto do vetor B. Vamos a um exercício simples para a fixação da matéria. Temos os vetores A, B e C conforme a apresentação abaixo, e vamos somá-los, levando em consideração o valor de cada um como vetor A valendo 10, vetor B 12 e vetor C 4 raiz quadrada de 2. Perceba que no plano, esses são os valores porque cada quadradinho nesse exemplo representa 2 unidades. Vamos agora organizá-lo para somar os mesmos deste modo. E teremos que o espaço restante entre o ponto de origem inicial e o ponto final é o vetor soma S. Para sabermos o valor de S, precisamos aí no caso utilizarmos da fórmula de Pitágoras, pois o vetor S forma no plano um triângulo retângulo, cujos catetos valem 6 e 8. Como o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos somados, sabemos aí no caso que nesse triângulo retângulo o valor de S é a hipotenusa desse triângulo que idealizamos no plano. Então podemos indicar que o quadrado do vetor S é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Como queremos saber o valor de S, vamos passar para o outro lado e teremos que o vetor S é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que solucionando dá o valor de 10, ou seja, o vetor S, a soma de vetores A, B e C vale 10. Vamos agora aos nossos exercícios, procure fazê-los de maneira calma e veja se chega aos mesmos resultados aqui encontrados. Baixe para isso o arquivo em PDF que está no link aí embaixo da descrição do vídeo.